A história de José. Uma jornada de traição, fé e redenção. E numa terra árida, em meio às colinas de Canaã, vivia um jovem chamado José. Filho do patriarca Jacó, José não era apenas mais um entre seus muitos irmãos. Ele era o filho mais amado. Esse carinho especial era evidente. Jacó presenteou José com uma túnica de cores vibrantes, um símbolo do favoritismo que despertou a inveja mortal de seus irmãos. Cada fio daquela túnica era, para eles, um lembrete do amor que lhes era negado. Mas não era apenas a túnica que os atormentava. José tinha sonhos que faziam seus irmãos rangerem os dentes de raiva. Em suas visões, ele os via se curvando diante dele, como feixes de trigo dobrando-se ao vento. Como ousava o mais novo, um simples jovem, sugerir que reinaria sobre eles. Cada vez que José compartilhava um novo sonho, a sombra da traição se formava em seus corações. Um dia, enquanto José caminhava até seus irmãos no campo, eles o viram à distância, e o ódio queimava como fogo em seus olhos. O plano maligno começou a tomar forma. "Lá vem o sonhador", murmuraram entre si. A decisão estava tomada, José tinha que desaparecer. Inicialmente queriam matá-lo, mas o irmão mais velho, Rúben, propôs uma alternativa. Jogá-lo em uma cisterna vazia. Sem água, aquele buraco escuro seria seu túmulo. José gritou por ajuda, mas seus apelos ecoaram em vão. De dentro da cisterna, ele viu seus irmãos rindo e partindo pão, indiferentes ao seu desespero. O destino, porém, tinha outros planos. Quando uma caravana de mercadores ismaelitas apareceu no horizonte, os irmãos viram ali uma oportunidade ainda mais cruel. Vender José como escravo. Por 20 moedas de prata, o jovem foi acorrentado e arrastado para o Egito. As correntes que prendiam seus pulsos eram leves comparadas ao peso da traição que sentia no coração. Enquanto a caravana o levava para longe, José olhava para trás, esperando talvez por algum sinal de arrependimento. Mas encontrou apenas olhares frios. No Egito, José foi vendido para Potifar, um oficial importante do faraó. Embora fosse escravo, José não abandonou sua fé. Ele trabalhou com dedicação e logo ganhou a confiança de Potifar, que o colocou à frente de toda a sua casa. Parecia que as coisas finalmente estavam melhorando. Mas o destino mais uma vez lhe reservava uma surpresa amarga. A esposa de Potifar, intrigada pela presença de José e atraída por sua integridade, tentou seduzi-lo. Mas José, fiel aos princípios que aprendera, recusou. Ele sabia que ceder seria trair não só Potifar, mas a Deus. Indignada por ser rejeitada, a esposa de Potifar tramou uma acusação falsa. Com a túnica de José em mãos como prova, ela alegou que ele havia tentado atacá-la. Potifar, consumido pela raiva, não deu ouvidos às súplicas de José e o lançou na prisão. As paredes frias e úmidas da prisão pareciam selar o destino de José. Traído pelos irmãos, vendido como escravo e agora preso injustamente, qualquer um perderia a esperança. Mas José não. Mesmo nas profundezas da escuridão, ele acreditava que Deus ainda estava com ele. Enquanto estava na prisão, José descobriu um novo propósito. Seu dom para interpretar sonhos o aproximou de outros prisioneiros, incluindo o copeiro e o padeiro do faraó. Ele previu que o copeiro seria restaurado ao seu posto, enquanto o padeiro seria condenado à morte. Tudo aconteceu como ele havia dito. E quando o copeiro foi libertado, José pediu apenas uma coisa: lembre-se de mim quando estiver diante do faraó. Mas o tempo passou e o copeiro se esqueceu de José. Foram 2 anos de espera, até que o faraó começou a ter sonhos perturbadores. 7 vacas gordas emergiam do Nilo, apenas para serem devoradas por 7 vacas magras e esqueléticas. 7 espigas cheias eram consumidas por espigas murchas. Nenhum dos sábios do Egito conseguia decifrar o significado dos sonhos. Até que o copeiro finalmente se lembrou de José. Chamado diante do faraó, José, com serenidade e humildade, explicou que os sonhos eram um aviso de Deus.
O Egito enfrentaria 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome devastadora. Impressionado não apenas pela precisão da interpretação, mas também pela sabedoria de José, o faraó o nomeou governador de todo o Egito, encarregando de armazenar alimentos durante os anos de abundância para que o povo sobrevivesse à fome que estava por vir. E assim, a ascensão de José, de escravo a governador, foi rápida e impressionante. Durante os anos de fartura, ele supervisionou a coleta de grandes quantidades de grãos, enchendo os celeiros do Egito. Mas então, como previsto, os anos de fome começaram, e pessoas de todas as partes vieram ao Egito em busca de comida. Entre elas, os próprios irmãos de José. Sem reconhecer José, os irmãos se curvaram diante dele, implorando por ajuda. O jovem sonhador, traído e abandonado por eles, agora estava no poder. Com o coração acelerado e o peso de anos de dor e ressentimento, José os testou. Ele queria ver se haviam mudado, se o remorso finalmente havia encontrado lugar em seus corações. Após uma série de testes, onde os irmãos demonstraram arrependimento e preocupação genuína com a família, José não pôde mais conter suas emoções. Em meio a lágrimas, ele revelou sua identidade. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. O choque e o medo tomaram conta dos irmãos. Estavam à mercê do homem que haviam traído. Mas em vez de vingança, José ofereceu perdão. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que muitas vidas fossem salvas. Aquela revelação foi um alívio para seus irmãos, que finalmente entenderam que o plano de Deus havia transcendido suas ações cruéis. Reunido com sua família, José trouxe seu pai e seus irmãos para viverem no Egito, onde prosperaram. E assim, o ciclo de sofrimento, fé e redenção chegou ao fim, com a promessa de Deus cumprida e a reconciliação familiar completa. A história de José nos ensina que, mesmo quando somos traídos, injustiçados ou enfrentamos grandes dificuldades, Deus está conosco, guiando nossos passos. José foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. Mas, em nenhum momento, ele perdeu sua fé. Ele confiou em Deus, e essa fé o conduziu de um lugar de sofrimento à posição de governador do Egito. Isso nos mostra que muitas vezes os desafios que enfrentamos são parte de um plano maior de Deus para nossas vidas. Mesmo quando tudo parece estar perdido, Deus está trabalhando em nosso favor, transformando o mal em bem. Então, meus queridos, que possamos aprender a ter a mesma confiança e perseverança que José teve. Nos momentos de provação, lembrem-se de que Deus tem um propósito para cada um de nós. Nunca percam a esperança, porque Ele pode transformar qualquer situação para o nosso bem e para a glória dele. Se você entendeu essa mensagem e está disposto a aplicá-la na sua vida, comente. Eu entendi a mensagem do Senhor e aplicarei em minha vida. Isso será um testemunho da sua fé e do compromisso de confiar nos planos de Deus. E se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais histórias inspiradoras da Bíblia para vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.